As Oréiades, as ninfas das montanhas. Imagine a Grécia Antiga, um lugar de heróis, monstros e deuses poderosos que controlavam o mundo. Mas a mitologia grega não vivia apenas no alto do Olimpo. Ela estava em toda a natureza, nos rios, nas florestas e especialmente no topo das montanhas. Hoje vamos conhecer as Oréiades, as ninfas misteriosas e essenciais que personificavam a alma das colinas e montanhas. O nome Oréiades vem diretamente da palavra grega Oros, que significa montanha. Elas eram literalmente as das montanhas. Diferente de deusas maiores como Atena ou Afrodite, as Oréiades eram divindades menores, os espíritos da natureza. Elas não comandavam o universo, mas eram a própria vida pulsante dele. Cada montanha, vale ou caverna grega tinha sua própria Oréade. Mas como eram essas ninfas? As Oréiades eram quase sempre retratadas como jovens donzelas de beleza serena e selvagem. Eram imortais, mas não eternamente jovens. Envelheciam com uma lentidão extrema, assim como as próprias montanhas. Elas eram as protetoras de seu domínio, conheciam cada caverna, cada fonte secreta e cada animal que ali vivia. Caçadores e pastores frequentemente faziam oferendas a elas, pedindo permissão para entrar em seus territórios e uma caçada bem-sucedida. E se eu disser que você já conhece pelo menos uma Oréade famosa? Seu nome é Eco. Sim, a mesma da lenda do Eco, que repetia as palavras. Na mitologia, Eco era uma Oréade tagarela que foi punida pela deusa Hera a apenas repetir o que os outros diziam. Ela se apaixonou pelo belo Narciso e, com o coração partido, definhou até que apenas sua voz restou, respondendo pelas montanhas. Uma história triste que literalmente deu origem ao fenômeno do eco. As Oréiades não viviam isoladas. Elas faziam parte do imenso cortejo da deusa Ártemis, a deusa da caça. Junto com outras ninfas como as náiades dos rios e as dríades das árvores, elas formavam a comitiva selvagem de Ártemis, percorrendo as florestas e montanhas em caçadas eternas. Elas também eram frequentemente perseguidas pelos amores de deuses e sátiros, como o deus Pan, conhecido por sua paixão por ninfas. Então, da próxima vez que você olhar para uma montanha, não veja apenas pedra e terra. Tente enxergar o que os gregos antigos viam, uma presença viva, uma consciência. As Oréiades nos lembram de um tempo em que a natureza não era apenas um recurso, mas uma vizinha, uma protetora e, às vezes, uma força temperamental a ser respeitada. Elas eram a alma das montanhas, o sopro de vida nos lugares mais altos e importantes do mundo. Mas havia culto às Oréiades? Antes, é bom lembrar que na Grécia Antiga tinham duas vias principais de culto. O culto cívico e oficial, que eram para os deuses olímpicos, e envolvia templos suntuosos, estátuas colossais, sacrifícios de animais e festivais. Eram organizados pela cidade-estado. Era uma relação de negócios com as divindades do alto escalão. E o culto popular e local. Esse era o que se aplicava às Oréiades e à maioria das ninfas, o culto ágil, íntimo e pessoal. Como era esse culto às Oréiades? Um caçador, antes de entrar na mata, podia deixar um pedaço de pão, uma fruta ou derramar um pouco de vinho ou leite em uma pedra saliente, que era o altar natural da Oréade daquela montanha. Era um gesto de respeito, um pedido de licença para entrar em seu domínio. Um pastor, preocupado com seu rebanho durante uma tempestade na montanha, fazia uma prece rápida à Oréade local, pedindo proteção. Não era uma oração longa e formal, mas um apelo direto ao espírito do lugar.
Muitas vezes, uma caverna específica ou uma nascente de água numa montanha era considerada a morada de uma Oréade. Esses locais se tornavam santuários naturais onde as pessoas iam para fazer suas oferendas e buscar uma conexão com o divino da natureza. Textos antigos falam de himérios, que eram pedaços de tecido ou fitas deixadas em árvores ou arbustos perto de uma gruta ou fonte, como uma oferenda votiva à ninfa do local. É muito importante entender que para o grego antigo, a Oréade era a montanha. A montanha não tinha um espírito, ela era um espírito com forma de montanha. Portanto, todo ato de respeito pela natureza era, em essência, um ato de culto. Você não construía um templo para a montanha, você honrava a montanha em si. Oréades famosas. Vamos conhecer as 3 Oréades mais célebres na mitologia grega. Eco, a ninfa do Eco. Ela é de longe a Oréade mais famosa e sua história é uma tragédia. Eco era uma ninfa tagarela de voz linda, mas foi punida pela deusa Hera. Hera suspeitava que Zeus estava flertando com as ninfas e Eco a distraía com longas conversas. Como castigo, Hera condenou Eco a só repetir as últimas palavras que ouvisse. Anos depois, Eco se apaixonou perdidamente pelo belo e vaidoso Narciso. Mas incapaz de declarar seu amor, ela só podia repetir seus gestos e sons. Rejeitada, ela definhou de desgosto até que apenas sua voz restou, condenada para sempre a responder das montanhas. É dela que vem o nome e a explicação mitológica para o fenômeno do eco. Orítia, sequestrada e transformada em ninfa. Sua história é um dramático conto de amor e sequestro. Orítia era uma princesa atenense, filha do rei Erecteu, que brincava com as amigas às margens de um rio. Bóreas, o deus do vento norte, selvagem e impetuoso, se apaixonou por ela à primeira vista. Ele pediu sua mão em casamento, mas o rei se negou, temendo a natureza bruta do deus. Irritado, Bóreas mostrou sua verdadeira face, desencadeou uma ventania, envolveu Orítia em uma nuvem tempestuosa e a raptou, levando-a para Trácia. Lá, eles se casaram e ela se tornou a rainha dos ventos, dando à luz aos filhos do casal. Após seu rapto e casamento com o deus, ela foi posteriormente deificada e transformada na ninfa dos ventos frios da montanha. Silene. Ninfa do monte Silene na Arcádia, ligada ao silêncio e aos lugares ocultos. No Monte Silene, ela acolheu Zeus em segredo e deu à luz ao deus Hermes, o mensageiro dos deuses. Em uma caverna longe do Olimpo, criou o filho que aprendia a transitar entre os mundos, palavras e caminhos. Silene simboliza o ventre invisível de onde nasce o movimento, a inteligência e a travessia. Sino. Sino, uma Oréade da Arcádia. Ela aparece na mitologia como uma ninfa nutriz associada ao cuidado, ao leite e à proteção dos deuses recém-nascidos. Segundo algumas tradições, Sino ajudou a amamentar e criar Hermes, participando do período oculto de sua infância, quando Deus ainda era mantido em segredo. Seu nome está ligado à ideia de nutrir, sustentar e fazer crescer. Sino representa o aspecto maternal da natureza que alimenta o divino, o cuidado silencioso que permite que a astúcia, a palavra e o movimento floresçam. Além dessas ninfas, havia outras Oréades ligadas aos montes, como Ninfa do Monte Nifates ou Brentia do Monte Brenton. Elas não eram apenas espíritos genéricos, eram personagens com histórias ricas que explicavam o mundo ao redor dos gregos, o som, o poder da natureza e a origem dos ventos.